Você já sabe o protocolo aqui da casa. A gente vai ouvir a palavra do Senhor. Querido Deus, estamos aqui mais uma vez na tua casa, diante do teu altar, diante da tua igreja, e que queremos mais uma vez pedir a tua primazia para pregar a tua palavra. Esse assunto é um assunto complexo, delicado, e eu peço a orientação do teu Espírito em cada palavra que for falada aqui, para que com muito cuidado possamos instruir a tua igreja, os casais que estão aqui, as famílias que estão aqui. Faça isso e o teu nome será glorificado. Da mesma forma, se alguém está em casa escutando ou vai ouvir depois essa mensagem, que o Senhor possa abençoá-los para a glória do teu nome. Fala com a tua igreja de uma maneira especial, usa a minha vida, toca nas minhas faculdades mentais, nas minhas cordas vocais e fala com a tua igreja nessa noite. Nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e que todos digam amém. Então vamos lá. Queridos, a mensagem passada nós falamos sobre o poder da unidade, né? Essa é a 15ª mensagem dessa série sobre famílias e a gente vai, acredito que até final de dezembro, tá? Hoje é a relação sexual. Então a gente tem aqui duas ou três mensagens sobre essa temática e hoje nós vamos começar com uma mensagem introdutória falando sobre a parte sexual. Como eu disse aos irmãos, ainda é um tabu, né? Ainda é um preconceito muito grande. E pela ignorância que eu falo é falta de informação, de algumas pessoas acharem que não pode algo no sexo ou que pode, aos extremos. Há aqueles que pensam que podem ser libertinos ou liberais, que pode tudo, e há aqueles que são arcaicos e tão dogmatistas e ritualistas que eles pensam que não pode nada, né? Então é muito complicado a gente prender alguém ou a gente dar vazão demais para alguém. Na verdade, como nós seguimos a Bíblia, pode um fundinho musical, eu te agradeço. Na verdade, como a gente tem a Bíblia como padrão de regra, de fé, a gente é baseado, por exemplo, assim, gente, a gente não segue a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa conduta moral, ética, social, baseado em que fulano falou, em que Beltrano falou, em que filósofo falou, em que sociólogo falou, em que psicólogo falou. Quem determina o que fazemos ou o que não fazemos é a palavra de Deus. É ela que determina com as suas diretrizes. Então, todo cristão, tem algum aqui? Todo cristão que está baseado e que crê que a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus, ele baseia toda a sua vida, seja qual área for, nas Escrituras Sagradas. Preste atenção nisso aqui. Assim como comer não é pecado, comer é pecado, irmão? Mas gula é pecado, sim ou não? Da mesma forma, sexo não é pecado, só que a distorção da sexualidade, ela é pecado. Então a gente precisa entender, nós vamos entender o que é que as Escrituras dizem sobre o assunto de relação sexual. E eu preciso que os irmãos me deem muita atenção, tá? E que se algum momento, alguma palavra mais forte, que a gente não está acostumado a ouvir aqui sair, vocês vão ficar comigo, tá bom? E a gente vai na direção aí, trazendo esse ensino nessa noite. Escute só, a primeira verdade é o seguinte: para nós cristãos, o sexo, ele só é permitido dentro do casamento. O sexo só é permitido dentro do casamento. Sexo fora do casamento, segundo a Bíblia, para nós cristãos tradicionais, bíblicos, sexo fora do casamento é fornicação ou prostituição. Sexo extra-casamento, a Bíblia vai dizer que essa relação é adultério. Sexo, falta de sexo dentro do casamento, a Bíblia vai dizer que é pecado. E a gente tem tratado isso aqui todo esse tempo. Então, quando nós olhamos para a questão sexual dentro da Bíblia, logo a gente vai entender que o sexo, ele é uma bênção de Deus para o casal. E algumas ideias dentro do cristianismo, Dr. Augusto Lopes Nicodemos escreveu um livro fantástico, que é O que estão fazendo com a igreja. Nessa obra, abre aspas, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que a igreja evangélica brasileira é uma igreja de alma católica. Ele vai dizer que muitas coisas que nós temos na liturgia, na forma de adorar e até algumas práticas de culto, nós estamos trazendo tudo de dentro da igreja católica. E tem algumas coisas, algumas crenças, alguns ensinamentos que a gente ainda traz de berço católico. Hoje, quando eu estava estudando essa mensagem, baseado no livro do Dr. Luciano Subirá, do pastor Luciano Subirá,
eu fui aprender e entendi por que os nossos pais e os nossos avós tiveram tantos filhos, né? Porque, por exemplo, minha avó teve 8, minha bisavó teve 12 ou 14, e por aí vai. Então os nossos avós e os nossos bisavós, eles não tinham menos de 5 filhos, e isso você sabia que está relacionado àquilo que a Igreja Católica ensina sobre sexo? Porque o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana sobre sexualidade é totalmente diferente daquilo que as Escrituras nos ensinam em alguns sentidos. Olha só, o padrão de Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, irmãos, nós vamos observar que a poligamia, ela sempre vigorou no Antigo Testamento. Deixa que eu vou pegar. Ela sempre vigorou no Antigo Testamento. A poligamia sempre vigorou no Antigo Testamento. Só que quando nós olhamos, pastor, o que é poligamia? Nunca ouvi essa palavra. Poligamia era uma pessoa que poderia ter várias mulheres, tá? Um homem poderia ter várias mulheres. Primeiro, já disse aqui que você não vai encontrar nenhum marido com várias mulheres pobre, né? Davi era rei, Abraão era riquíssimo, Isaac também, não, Isaac não tinha, né? Deixa eu ver outro aqui, Gideão era juiz, então só era pessoa que tinha dinheiro. Pergunte por quê? Pergunta, crente. Porque mulher gasta. Então, para sustentar uma já é caro, imagine 2. Só que o padrão bíblico do Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, eles não abriram mão da monogamia, o casamento de um homem com uma mulher. Na verdade, os muçulmanos, os árabes, eles têm a poligamia não só como um sentido familiar, mas como um sentido religioso. E é muito comum você ver uma família com 14, 15, 16 muçulmanos, porque um homem muçulmano tem 4 a 5 mulheres. Então aí cada mulher gerando 3 filhos, vocês vão ver. Se eles não alcançarem a religião como um ponto religioso, eles vão alcançar na quantidade. Só que olha o que Paulo vai falar aqui. Já quando chega no Novo Testamento, o pensamento dos autores do Novo Testamento nunca foi que a poligamia fosse aceita, mas sim a monogamia, porque eles dizem que o padrão de Deus é um homem e uma mulher. 1 Coríntios capítulo 7, irmã Sandra, versículo 1 e versículo 2, coloca aqui para mim, por favor. O apóstolo Paulo diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque mulher. Versículo 2, que é o que me interessa: digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua, e cada mulher tem o seu próprio. Primeira defesa, ó, não está escrito aqui, ó, cada homem tem as suas esposas, ou cada mulher tem a seus próprios maridos. Está no singular. Então o padrão de Deus é o quê? Um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 2, o discípulo de Paulo, Timóteo, vai corroborar conosco e vai dizer o seguinte, ó: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de várias mulheres. Está escrito isso aí? Esposo de uma só mulher. Então você observa que biblicamente o padrão do Novo Testamento não é poligamia, não é um marido e várias esposas, mas é um marido para uma mulher e uma mulher para um esposo. Esse é o padrão bíblico de Deus. Amém ou não amém? Se você observar outra coisa, um ponto interessante para abrir aspas aqui, nesse ponto, toda vez que você vê uma ação, uma relação de poligamia na Bíblia, você vai ver que no final de tudo só terminou um homem e uma mulher. E sempre onde teve um marido, 2 esposas ou mais, teve confusão. Agar teve confusão com Sara, Eucana teve confusão com Ana e Penina, e por aí vai. Porque não é fácil esse tipo de relacionamento. Então Deus, como padrão, sempre quis um homem e uma mulher. Amém ou não amém? Perfeito. Só que preste atenção, o sexo, ele não é só para procriação. Aqui está o X da questão, olha aqui para mim, por favor, todos. A Igreja Católica Apostólica Romana ensinou que o sexo só era para procriar. Aí está a resposta, porque o teu avô e o teu bisavô têm tantos filhos. Porque a Igreja Católica vai ensinar, eles são totalmente contra métodos anticoncepcionais. Por exemplo, se você conversar com um católico, o católico não aceita de forma nenhuma que uma pessoa tome remédio para não gerar filho. Por quê? Porque para eles o sexo não é para te dar prazer, mas o sexo só tem um objetivo. Qual objetivo é, pastor? O objetivo sexual é para que tenha filhos, procriação de filhos. Então, isso não é verdade. Se o sexo é uma bênção para o casal, a gente vai observar, tem muitas pessoas que são tão santos, tem alguns maridos que pensam que não pode nada, eles se tornaram tão santos, eles são tão crentes, eles andam tanto na espiritualidade,
que eles pensam que não pode dizer uma palavra para a mulher na hora do relacionamento, eles pensam que não pode fazer um carinho, ou falar uma palavra mais, usar esse termo aqui, picante nesse sentido, né? Só que o que a Bíblia vai nos ensinar? Bora aprender com Salomão? Olha o que Salomão diz aqui, Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Provérbios, capítulo 5, versículo 18. Seja bendito o seu manancial, e alegre-se com a mulher da sua... E esse camarada aqui conhece de mulher, viu, irmão? Esse teve 1.700 princesas e 300 concubinas. Olha só, corça amorosa, gazela graciosa. Aí ele vai começar, ó. Isso aqui, para você que não sabe, é uma preliminar. Você vai já entender por quê. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Deus o livre, guarde um homem, um santarrão, ouvir uma mulher falar uma coisa dessa para ele. Ou ele falar uma coisa, tu está endemoniado, tu está na carne. Meu irmão, olha só, embriague-se sempre com as suas carícias. Salomão está falando de uma cena que acontece entre o marido e uma esposa. Outro texto, por favor. Se você observou nesse texto, ele está falando de alegrar-se, de saciar-se, de se embriagar-se. Isso tudo dentro de onde? De um relacionamento sexual. Cânticos, capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer: beija-me com um beijo da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Olha só, beije-me com os beijos da tua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Esses textos aqui, estão dizendo que sexo é para você se alegrar, só que muitos casais, infelizmente, não consegue mais ter alegria dentro de um relacionamento, do relacionamento sexual. Tire essa ideia da cabeça de vocês que biblicamente sexo é para procriar. Isso não é verdade. Sexo é prazer, sexo é bênção. A glória, meu irmão, que Deus deu para o casal, para que o casal possa gozar de tudo isso com muita alegria. Agora preste atenção nisso aqui, prosseguindo. Quando os psicólogos, sexólogos vão falar sobre esse tema, eles vão usar uma expressão que eles usam, que é do clima ao clímax. Preste atenção, do clima ao clímax. E o que significa isso? Vamos lá. Muitos cristãos não creem que o sexo seja importante no casamento. E pior, às vezes parece que o sexo para eles é algo de pessoas carnais. Já perdeu tanto o equilíbrio, já perdeu tanto, não sabe mais como fazer, que agora parece que o sexo, ao invés de ser bênção para o casamento, se tornou algo totalmente carnal. Tanto que a mulher não pode falar nada e o marido não pode falar nada. E muitos casais não procuram ter momentos especiais programados. Não se preocupam em se programar para ir para o relacionamento sexual, para ir para o ato sexual. Olha isso aqui. E o sexo, ele vai ser uma jornada que vai do clima ao clímax. E se isso for feito adequadamente, da forma correta, vai trazer benefícios muito grandes para o casal. Por exemplo, eu falei em uma das mensagens aqui, que quando termina um relacionamento sexual, se alguma mulher ou algum marido teria coragem de perguntar, se a mulher teria coragem de perguntar para o marido: e aí, meu amor? O marido teria coragem de perguntar para a esposa: e aí, eu te usei ou eu te amei? Porque tem algumas irmãs que elas vão para o relacionamento sexual só ser usadas. E tem alguns homens, e a gente vai entender isso na questão do clima e clímax, que o estímulo do homem para o sexo é totalmente diferente do da mulher, que eles vão se saciar, se satisfazer e não vão se preocupar nem um tantinho como é que a esposa está. Se ela ficou satisfeita, se foi bom para ela e por aí vai. E acaba que isso acaba deixando a mulher com um pensamento totalmente contrário. Ao invés dela ter na cabeça dela que o ato sexual é algo prazeroso, ela vai ter ânsia daquilo. E ela vai se esquivar daquilo. E ela não vai querer aquilo. Por quê? Porque toda vez que aparecer para ela essa situação, vai ser uma situação que não vai ser prazerosa. E pelo fato de não ser uma situação prazerosa, ela não vai ter desejo e não vai ter vontade de fazer aquilo. Agora preste atenção. Clima, preliminares. Olha isso aqui. Você já ouviu falar sobre algo chamado preliminares, irmão? Sim, vocês estão com vergonha de quê? Só tem marido e mulher aqui, todo mundo se conhece, não tem nenhum prostituto, não tem nenhum adúltero aqui. Olhe para mim e fale comigo. Você já ouviu falar de algo chamado preliminar?
Isso, para fora. Não fica com vergonha não, viu? Com vergonha você vai ficar daqui a pouco. Presta atenção nisso aqui, ó. O que significa essas preliminares? Nessas preliminares, por incrível que pareça, palavras farão efeitos, toques farão efeitos, cheiro farão efeitos, beijo fará efeito. Tem mulher que não consegue fazer preliminar com o homem e vice-versa. Por quê? O camarada só anda fedorento. Vocês gostam. Agora vai. O camarada só anda com a boca suja, só anda catingando, só anda fedorento. Eu te pergunto, como é que vai ter uma preliminar dessa? Como é que vai se eu preciso desse clima, para isso, onde, por exemplo, você vai começar a preparar e palavras vão fazer parte disso, toque vai fazer parte disso. A mulher é totalmente envolvida com toques, com palavras bonitas. Por incrível que pareça, o cheiro do homem, o homem cheiroso atrai, dá um glória aí, irmã. Atrai a mulher de uma forma que você não pode imaginar. Agora deixa eu perguntar para você, quem é que gosta de mulher fedorenta? Quem é que gosta de marido catinguento? Quem é que gosta de homem que só vive com a boca fedorenta? Que tipo de atração pode haver? Ou que tipo de preparação para um relacionamento, para um ato sexual pode haver, se um camarada não mudar isso nele? Por isso que eu falo, para ir para o ato sexual, vai precisar de uma preparação, vai ter que ter uma preparação. Outra coisa, para isso é preciso o quê? Que vocês estejam, aí dando glória, banhados, escovado o dente, cheiroso. Bora ver, Cântico 7:8. Olha o que Salomão falou aqui, Cântico 7:8. Cantares 7:8. Eu disse: eu vou subir na palmeira e colher os meus frutos. Sejam os seus seios como os cachos de uva, e o aroma da sua respiração como das maçãs. Como é o aroma do teu? É maçã podre, é? Meu irmão, por incrível que pareça, tem algumas pessoas que elas já se acostumaram tanto, na verdade elas nunca aprenderam como um ato sexual precisa ser preparado para ele acontecer, e como isso, deixa eu perguntar para você, me responde, o sexo é ou não é uma bênção de Deus? Se é uma bênção de Deus, ele é algo que vai acontecer ali, que precisa ser o quê? Preparado, precisa ser aprontado, algo que precisa acontecer de uma maneira não de qualquer jeito. Amém ou não amém? Então precisa ter aquele preparo para tudo aquilo. E tem pessoas que estão tão desacostumadas a viver desse jeito, que já perderam totalmente a intenção. Por exemplo, quando o esposo chama a mulher, já parece aquela coisa, o homem só quer se satisfazer, ele não pensa que o sexo não é para satisfazer só ele. O sexo é para satisfazer ele e satisfazer a esposa. E a esposa, idem, da mesma forma. Olha isso aqui. Quando eu olho desse jeito, o ato sexual e suas etapas, eu vou trazer aqui o que falou um psicólogo americano chamado Willard F. Harley Jr. Olha o que um cientista, um médico da área, falou sobre isso aqui, Escute, abre aspas. A experiência sexual, ela divide-se em 4 estágios: excitação, platô, clímax e recuperação. Excitação, platô, clímax e recuperação. Isso um psicólogo falando. Continua. Durante a excitação, o homem e a mulher começam a experimentar sensações sexuais. Aí que vai entrar o toque, o cheiro. A mulher está até com vontade de te abraçar e de te amar, mas quando ela dá aquela cheirada bem aqui, meu irmão, não tem amor que aguente, não tem, vai brochar, vai acalmar, o fogo vai apagar, porque a primeira parte é essa excitação. Olhe para mim aqui, antes de chegar, o líbido do homem é totalmente diferente. O homem não precisa às vezes de estímulo para nada, com raras exceções, mas a mulher é totalmente diferente para ser estimulada para o ato. E o organismo, tanto do homem quanto da mulher, cientificamente, precisarão estar preparados para o ato sexual, e você vai saber por que já. Porque se você, olhe para mim, isso aqui é muito sério,
Se você for para o ato sexual com a sua esposa, só pelo fato que você quer se satisfazer, e não pensar que o organismo dela tem que estar preparado, lubrificado para receber o ato sexual, você pode ferir a sua esposa. Você pode estar machucando a sua esposa fisicamente. E quantas mulheres não são machucadas diariamente pelos seus esposos, por não ter esse cuidado de chegar, de olhar, de tocar, de cheirar, de dizer que está bonita, de dar um cheiro no cangote, de tocar, irmão, um simples toque na perna, na parte íntima, como Salomão está falando, olha, os teus seios são como uvas, que eu ponho a minha boca e me sacio, me embriago. Olha as palavras que ele usa. Ele está falando de quê? Que antes do ato sexual acontecer, ele está preparando a esposa dele. Por quê? Porque o estímulo dele já está pronto, mas o dela não. Amém ou não amém? Preste atenção nisso aqui. Então escute. Quando a excitação, o homem e a mulher começam a experimentar sensações sexuais, aí vai entrar o que eles chamam no termo técnico, platô. Significa o quê? Aí que os órgãos sexuais estão preparados até eles atingirem o seu clímax, que é o ponto mais alto da experiência sexual. Depois é só se recuperar. Olha como Deus é perfeito, preste atenção aqui para mim. O homem, como ele se estimula muito rápido, já está pronto. A mulher não, ela vai precisar ser estimulada. O homem está pronto para o ato, e a mulher está... Quando a mulher está pronta, automaticamente o órgão genital dela vai soltar um líquido que vai lubrificá-la. Viu? Desculpe estar falando isso aqui, mas eu tenho que te ensinar. A partir desse momento que ela está pronta, olha como Deus é perfeito. O estímulo do homem, o cheiro, uma palavra, uma conversa, uma palavra ali, meu amor, você está bonita, eu não vou falar aqui porque eu não vou te ensinar, você sabe, né? Você não perdeu a consciência. Mas a partir do momento que o homem está ali, nesse momento, ele está preparando o organismo da mulher dele. E a partir do momento que o organismo da mulher dele está pronta, o corpo encontrou o clímax. E o corpo encontrando o clímax é só dar glória a Deus e aleluia, meu irmão. Coisa boa, Jesus. Dá glória aí, meu irmão, que isso não é pecado não. É só dar glória a Deus e aleluia. Por quê? Porque sexo é bênção. Para o casamento ser bênção, para a família ser bênção, para o lar ser bênção. Isso é coisa de Deus, meu irmão. Só que, e olha só, Deus vai dando diretrizes. E alguns líderes, como eu disse, colocaram pecado em tudo. Não pode, irmão. Alguns pastores podem ver eu falando isso aqui. Meu irmão, vai ser o fim do mundo isso aqui. Esse cara é doido, está falando dessas coisas. Eu preciso ensinar o rebanho que Deus colocou nas minhas mãos. E tem alguns homens que não procuram saber de nada, não estão nem aí. Ele quer e acabou. Olha como a Bíblia é perfeita. Outra coisa, diga comigo assim, o clima. Como homem e mulher funciona fisiologicamente diferente, o homem, pronto, está pronto. Aquele famoso ditado: o homem é fogão o quê? A gás. E mulher é fogão a lenha. Por que fogão a gás? Ligou o botão, apertou, acendeu o fogo. Fogão a lenha demora. Tem que abanar, né? Não pensa besteira não, tá? Eu estou falando do fogão. E o camarada tem que fazer o quê? Isso aqui está falando de preliminar. A mulher tem um estímulo totalmente distinto. Isso é tão importante saber, porque o homem pode estar excitado, mas a mulher pode estar totalmente sem vontade. Sim ou não? Quantas mulheres vão para o ato sexual só para satisfazer o esposo, mas elas não estão preparadas, não estão excitadas, não estão prontas com o seu organismo, e como eu disse, elas acabam sendo feridas fisicamente. Sim ou não? Outro ponto, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente está falando da nossa mulher e do nosso marido, e a Bíblia vai ensinar o seguinte, Pastor Narciso, como essa ideia que sexo foi só para gerar filho, foi ensinada no nosso meio, está falando de preliminar, isso é pecado, pastor, não pode. Quem faz isso é casal ímpio. Preste atenção uma coisa aqui, vamos lá. Cânticos capítulo 2, versículo 6. Olha o que a Bíblia fala. Cânticos capítulo 2, versículo 6. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a direita me abraça. Versículo de número, Cânticos capítulo 7, versículo 9. Por favor, irmã Sandra, 7 e 9. Os seus beijos são como um bom vinho que se coa suavemente para o meu amado, deslizando entre seus lábios, e os seus irmãos estão se pegando. Estão se pegando, estão se preparando para o ato sexual.
Ele está beijando ela, ele está acariciando ela, ele está tocando nos seios dela, ela está tocando nele, ele está falando palavras bonitas para ela. Quanto tempo faz que tu no ato não olha no ouvido da tua esposa e fala: meu amor, você é linda, você é tal? Não, meu irmão, o cara é bruto, o cara quer e acabou. E a mulher que se vire, coitada da irmã. Para com isso. Um homem cheio do Espírito Santo, ele sabe satisfazer as necessidades sexuais da sua esposa. Amém ou não amém? Coloca para mim Cânticos 4, 10 e 11. Salomão é especialista, né? Como são agradáveis as suas carícias, meu amor, minha noiva. O seu amor é melhor que o vinho, e o aroma do seu perfume é mais suave do que todas as especiarias. Os seus lábios destilam mel, minha noiva. Mel e leite se acham debaixo da sua língua, e o cheiro dos seus vestidos como o cheiro do meu irmão. Ai, pastor, eu quero até dar um beijo nele, mas não rola, porque o bafo de maçã podre não sai. Meu irmão, começa a escovar o teu dente na hora do ato. Toma um banho. Faz o seguinte: cadê as irmãs que vendem Natura e Boticário aí? Cadê? Levante a mão, as irmãs que vendem Natura e Boticário. Compra um perfume, compra um hidratante, passa no corpo da tua esposa, prepara ela, vai tomar um banho, te escova com uma escovinha bacana, passa no teu pescoço, limpa a tua unha, corta a tua unha, escova o teu dente, compra um enxagante bucal, passa. Meu irmão, quando ela te vê, só dela sentir o cheiro, ela vai dizer: eu creio. Ela vai dizer: eu creio. Irmão, cá para nós, olha aqui, geralmente quem é assim é homem. Geralmente, toda regra tem sua. Tem homem que se cuida, tem homem que banha, tem homem que gosta de banho, tem homem que gosta de estar cheiroso. Dá glória a Deus aí, irmão. Tem homem que gosta de escovar os dentes, tem homem que anda cheiroso, tem homem que ele passa, ele é igual a rainha Esther. Os teólogos dizem que o perfume da rainha Esther andava metros e metros e metros longe do palácio. As aromas que ela usava, as especiarias que ela usava. Agora tem homem que é sebento, meu irmão. Agora, como eu disse, isso é comum de homem, sim ou não? Agora, quando uma mulher dá para ser sebenta, dá glória ao homem, aí te cresce. Quando uma mulher dá para ser sebenta, meu irmão, desculpa a expressão chula, é só o sangue do cordeiro para ter misericórdia. Aí eu pergunto: pastor, se o ato sexual, a Bíblia está ensinando que para ele acontecer, precisa ter toda uma preparação, culturas fisiológicas totalmente diferentes, estímulos totalmente diferentes. Então, se precisa ter uma preparação para aquele ato, o homem de um jeito, a mulher de outro jeito, como é que vai rolar se tu não está pelo menos banhado e cheiroso? Sim ou não? Porque tem casal que é o seguinte: está no ato, a mulher fala: vira para lá, meu filho, não fala na minha cara, que se tu falar, o negócio morre aqui. É sério, meu irmão. Fica para cá, para esse lado, que se tu falar na minha cara, acaba na hora aqui o negócio, que não tem como. Sim ou não? Então, pelo menos no momento, meu irmão, toma um banho, pelo amor de Deus. Aí o negócio vai ser diferente. Coloca esse texto para mim aqui. Eu achei lindo esse texto. Provérbios capítulo 7, versículo 13 até o 18. Olha só esse texto aqui, rapidamente. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos hoje, paguei os meus votos, por isso saí ao seu encontro e vim procurar, e agora encontrei. Já cobri de colchas a minha cama. Olha como ela vai preparar o ambiente para o ato sexual. Olha esse texto: já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venham, vamos nos embriagar com as delícias do amor até amanhecer. Olha só essa glória que ela está falando assim: eu creio que um dia, Jesus, vai dar certo. Vai dar certo. Você observou o ambiente sendo preparado, meu irmão. Se o sexo é bênção que Deus deu para nós gozarmos como casal, por que não fazer dele um momento especial da noite? Agora aquela coisa, né? Aqui nesse ponto que eu coloquei bem aqui atrás, que eu disse que o camarada tinha que se virar. Pastor, como é que eu vou preparar o ambiente? É incrível. Quem tem filho pequeno, quando está
bora fazer fulano dormir, bora. Olhe para mim. Aí ele vai e faz o menino dormir. Fecha a porta do quarto, tá tudo ok, tá, vai pra lá. Dá um jeito lá, a missão 007, né? Parece que quando vai acontecer, é a porta do quarto. Mãe! Aplauda ao Rei Jesus. Revela Jesus. Aplauda ao Rei Jesus. Outra coisa. E quem mora em kitnet? Em vila. Eu ia falar uma besteira aqui, mas eu não posso falar isso não, irmão. Está repreendido isso aqui. A minha mente, isso não é de Deus não, ó. Presta atenção. Como é que vai fazer um negócio desse, irmão? Como é que vai preparar um ambiente se não pode falar nada? Pastor Josué Gonçalves estava ensinando numa terapia de casal a mulher gemer no ato sexual. Olhe para mim, você está achando que é brincadeira? O simples fato de você, mulher, expressar um gemido é algo que vai contribuir para o estímulo do seu marido. E ele conversando com a mulher, ele é terapeuta familiar há muitos anos, para mim o maior do Brasil. E ele falando isso, aquilo, ensinando, ele falou: minha senhora, que sexo mudo é esse? Fale alguma coisa, diga alguma coisa. Aí eu pergunto, como é que o camarada vai expressar uma palavra, falar alguma coisa, se aqui do lado tem um quarto, daqui do lado tem outro quarto, daqui do lado tem uma criança. Tem casal que realmente eles se viram no 30, mas ali a gente vai dando um jeito. Presta atenção nisso aqui, ó. Lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui é dentro do casamento. Isso é para tua mulher, isso é para o teu marido, é para o seu cônjuge. Outra coisa, a gente não é ímpio. Presta atenção nisso aqui. Nós não somos ímpios. E nós temos que ter muito cuidado com os excessos. Não vem com esse negócio que tudo pode, que você não é ímpio. Você é crente, você tem uma Bíblia, você tem um padrão. É claro que dentro do casamento... Pastor, a gente vai falar nas próximas mensagens sexo oral, sexo anal, masturbação, tudo nós vamos tratar disso aqui nas outras mensagens. E a gente vai ver que quando se trata de algumas coisas, o que a maioria dos pastores, dos teólogos, eles ensinam o quê? Que vai ter que ter consenso entre ambos. É os dois, é algo dos dois. É claro que vai condenar algo, vai condenar isso. E tem gente, por exemplo, talvez você pense que não. Tem cara crente que compra fita pornográfica e fala para a mulher: nós vamos fazer tudo isso aqui. Camarada desse aí, meu irmão, está com um pé lá, um pé aqui. Pelo amor de Deus. Ah, tu é minha, eu sou teu, tudo pode. Não é bem assim. A gente tem limite. Agora, nós não somos daquelas pessoas extremistas, que não pode nada, não é bem por aí. E também não vamos aceitar que pode tudo. Também não é por aí. Tudo que é excessivo é mal. Sim ou não? Sim ou não? Seu leito é sagrado? Seu leito é santo? Então tem que ter cuidado. Olha só, Paulo vai ensinar, coloca para mim, já estamos terminando. 1 Tessalonicenses 4 e 5. Olha o que ele vai dizer. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Por favor. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Está ali no ato, meu irmão. Tem pessoas que perdem o controle. Sim ou não? Então você tem que ter cuidado. Versículo 5. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Você poderia até fazer tudo que a tua mente, o que você aprendeu. E a nossa cultura, a cultura brasileira, ela é banhada pela pornografia. Menino de 13 anos, hoje com celular, piorou. Menino de 15, 16, 17 anos tem acesso a todo tipo de pornografia que você pode imaginar, sim ou não? Então ele aprende. Quando ele casa, ele já está com ejaculação precoce, tanto se masturbar a vida toda. Quando ele casou, vai refletir dentro do casamento dele. Quando ele casar, ele vai querer fazer tudo que ele viu nos vídeos e nas fitas pornográficas com a esposa. Mas aí não pode. Por quê? Porque ele conhece a Deus. E quem conhece a Deus não age como o mundo quer. Quem conhece a Deus age como a Bíblia ensina. Então, se o meu lar, se o meu matrimônio, se a minha cama é santa, eu tenho que ter cuidado com os excessos. Outra coisa, a gente combate os excessos, sim ou não? Só que muitos casais, eles têm uma vida sexual muito triste, porque foram ensinados que nada pode. Olhe para mim aqui. Ah, pastor, não pode. Ah, pastor, não pode. Eu não vou falar aqui, né, irmão, que não convém. Ah, pastor, nada pode. Se não pudesse nem fazer o sexo, era melhor ainda. Misericórdia, irmão. Você está aprendendo. A Bíblia fala de preliminar. A Bíblia fala de preparar o ambiente.
A Bíblia fala de carícias. A Bíblia prepara todo o ambiente para mostrar que o sexo não é só para me procriar e para me gerar filhos, mas que o sexo é uma bênção para me viver dentro do meu casamento. Olha só, outro ponto, o clímax. Se o marido não for paciente, os homens, pensar na esposa, não só no teu prazer, mas na tua esposa, que vai precisar de mais estímulo para chegar onde ela precisa. Com o passar do tempo, a mulher não vai ter empolgação nenhuma e haja uma dor de cabeça dessa mulher que nunca passa. Minha filha, quando ela escuta minha filha, ela já sabe que ele quer. Meu filho, eu estou com dor de cabeça, hoje eu trabalhei muito. E essa dor de cabeça tem anos, e meses, e semanas que não passam. Mas por quê? Em algumas situações é até entendível. Tem mulher que não tem estímulo mesmo para fazer o ato sexual com o marido. O cara é bruto, só pensa nele, não satisfaz a mulher. Se as irmãs pudessem dar um glória, fica quieto para não ter briga, tá? Só pensa nele, não estimula, é bruto. Toda vez que ela pensa em fazer sexo, o que é que vem na cabeça dela? Vai ser chato, vai ser ruim, eu vou me ferir, eu não vou me sentir bem. Então aquilo vai acabar sendo o que para ela? Uma coisa que ela vai associar a algo negativo. Porque o homem que é o responsável em estimular, em cooperar, em fazer a mulher chegar ao clímax, não está fazendo o papel dele. Ele só quer se saciar. Ele se saciou, acabou, vida que segue. E coitado da irmã. Por exemplo, vocês sabem que o homem tem muito mais facilidade para chegar ao orgasmo do que a mulher. Muito mais facilidade. Então tem homens que chegam sem problema nenhum, e tem mulheres que há muito tempo não sabem o que é isso. No mínimo, essas mulheres estão sendo molestadas, porque dentro da Bíblia, o sexo é para os dois chegarem ao clímax. E o marido, como ele tem a facilidade de chegar primeiro, qual é o certo? Ele primeiro saciar a sua esposa e depois terminar o trabalho dele. É assim que a Bíblia ensina. Amém ou não amém? Outra coisa, como o homem tem muito mais facilidade de ser excitado, ele chega com muita facilidade ao que eles chamam de platô. Platô é o orgasmo, tá? Enquanto isso, as mulheres são prejudicadas e na maioria das vezes não são satisfeitas. Escute isso aqui, abre aspas. Luciano Subirá diz: o prazer da esposa no ato sexual depende da decisão, sensibilidade e dedicação do marido. Vou ler de novo. O prazer da esposa no ato sexual depende da decisão, da sensibilidade e da dedicação do marido. Outra coisa, ele diz aqui no livro: casamento é como um banco, para me sacar eu tenho que depositar. Então durante o tempo você saca, e depois você vai fazer o quê? Ou melhor, deposita e depois você vai fazer o quê? Você saca. Outro ponto, está terminando, rapidinho, vai dar certinho. Diálogo e concordância. O ato sexual é para dar prazer para ambos, sim ou não? Sim ou não? E muitos não chegam ao clímax simples pelo fato de diálogo. A interação sexual e prazerosa, madura, ela exige comunicação franca e sincera do casal. O que é que você gosta? O que você não gosta? Como é que eu posso melhorar? O que é que eu posso fazer? Isso aqui te agrada? Isso aqui não te agrada? Isso vai trazer o quê? Um diálogo que vai amadurecer uma ideia e ambos serão satisfeitos, com certeza. Glória a Deus ou não glória a Deus? Embora nem sempre o casal possa alcançar o clímax junto, ambos devem se esforçar para promover ao máximo o prazer um do outro, do companheiro. Está no ato? Pense nela, satisfaz ela primeiro. Ela, pense nele, e tudo vai acabar bem. Depois de tudo, você vai perguntar. Você tem coragem, irmão, de depois do ato sexual, você perguntar, olhar para a esposa, para o marido: e aí, foi bom para você? Você tem coragem de perguntar isso para sua esposa, para o seu esposo? Foi bom para você? Você tem coragem de perguntar: e aí, amor, te amei ou te usei? E não fique entusiasmado ou perplexo com a resposta, porque tem mulheres que podem falar: não foi legal, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar aqui, você precisa, não gosto disso, não faça isso, isso aqui é ruim. Amém ou não amém? Conclusão: o marido cheio de Deus
deve aprender como levar sua esposa a desfrutar da plenitude do ato sexual. Depois de tudo que você ouviu, e a melhor forma disso acontecer é conversando. Deus o livre para um homem isso, para um machista, para um machão, perguntar, falar, Deus o livre. Da mesma forma as mulheres devem se esforçar para satisfazer os seus esposos. Então nesse primeiro ato, você está saindo daqui, sabendo que o ato sexual é uma bênção, que o seu leito precisa ser preparado, que o ambiente precisa estar pronto, para que aquele ato possa ser um ato excepcional, bom, gostoso, maravilhoso, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Amém? E vou dar um conselho para vocês. Cadê os casais? Levante a mão assim. Isso, tem vários aqui. Põe em prática tudo que vocês ouviram hoje. Daqui a pouco, quando você chegar na casa de vocês após o culto, pode pôr em prática. É um momento propício, está friozinho. Faça o menino dormir, dê uma sopa para ele lá e deixa Deus usar vocês poderosamente, de uma forma tremenda e especial. Amém? Terça-feira que vem, nós vamos falar sobre pontos muito importantes. Não falte, tá? O que pode, pastor? O que não pode? Vamos falar sobre masturbação, como eu disse. Vamos falar sobre sexo oral, sexo anal e diversos assuntos que a gente precisa entender. O que é que a Bíblia diz sobre isso? A gente vai buscando um direcionamento, tentando alinhar tudo aí, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, deixa eu orar por você, deixa eu orar pela tua família. Querido Deus, muito obrigado. Só temos a te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Senhor, nos ensina a